Fala galera do Guia Excel, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje estarei ensinando para vocês mais duas funções do Excel. Sim, são elas, soma e média. Assim como também, ao percorrer desse vídeo, vocês irão se deparar com créditos adicionais, que são mais três funções que, como eu disse anteriormente, ao decorrer do vídeo, vocês entenderão quais são elas. Então, vamos começar o vídeo. Partindo da função soma. Para realizar a função soma, que nada mais é do que, como seu próprio nome diz, somar células, existem três aplicações muito conhecidas dentro do Excel em que pode se realizar tal função. A primeira é a como nós conhecemos pelas outras funções, como por exemplo, a gente usa o PROC-V, o C, a gente coloca igual, o nome da função, aperta Tab e aqui nesse caso da função soma, a gente seleciona o intervalo em que a gente deseja somar. Então nesse caso, este seria o intervalo. Selecionado o intervalo, eu venho e aperto Enter. Ele estabeleceu a soma. Mas e a segunda aplicação dessa fórmula? Como que se realiza? Você vem na célula e você pode vir aqui, ó, no auto soma, onde também há agrupamentos das funções mais usadas pelos praticantes de Excel, onde tem soma, média, contar números, máximo, mínimo. Então você vem aqui em soma e o Excel já vai interpretar que o intervalo é o de cima a essa célula. Interpretando, você vem e aperta o Enter igual anteriormente. E a nossa terceira aplicação sobre a função soma nada mais é do que um comando em si. Qual seria esse comando? Você apertar Alt igual juntos. Ou seja, vim aqui no seu teclado, vou apagar aqui, e clicar com Alt igual. O Excel já interpreta como na outra aplicação realizada anteriormente. Ou seja, ele sabe que são essas células que serão advintas nessa função. Ao apertar Enter, ele estabelece a soma. E agora a gente entra para a nossa primeira função como crédito adicional, que no caso é contar números. Como o próprio nome diz, ele vai contar quantos números tem dentro desse intervalo. Se a gente conseguir visualizar 1, 2, 3, 4, 5. Mas imagine uma planilha extensa, em que não dá para ficar contando a olho nu, e só com uma função a gente consegue resolver isso. Então a gente vem aqui, coloca igual, conte num tab, e a gente seleciona o intervalo em que a gente deseja. Lembra-se que o resultado tem que dar 5. Ao apertar Enter, ele estabelece o resultado 5. Se a gente apertar um Del também, há a possibilidade de realizar de uma outra forma. Você vem aqui no auto soma, propriamente, e colocar contar números. O Excel já interpreta, como eu já disse anteriormente, e apertamos Enter, ele estabelece o que desejamos. Agora, pessoal, a gente entra na nossa segunda função como planejada aqui nessa aula. E a função é a média. Como que realiza a média? A gente pode também utilizar de aplicações para realizar a média. Como assim? A gente tanto pode realizar igual, média, tab e selecionar o intervalo. Ou seja, ele vai somar 50, mais 20, mais 60, mais 40 e dividir por quantos termos tem, que no caso são 1, 2, 3, 4. Qual o resultado disso? 42,5. Qual outro jeito de realizar a média? Outro jeito é você vir no comando AutoSoma. Lembra, para os praticantes de Excel, o Excel ele já forneceu uma plataforma que se chama o AutoSoma, onde você pode selecionar as fórmulas em que você deseja. Nesse caso aqui, média. O Excel já interpreta que são as células de cima que serão dispostas nesse intervalo. Ao apertar Enter, ele estabelece a média. E aqui, a terceira aplicação tem um comando no Excel que realiza a média? Por enquanto não. Então, basicamente, é realizar da forma que você deseja. A que eu expliquei anteriormente e a que eu expliquei antes dessa anteriormente, como mencionei agora.
Então, ao apertar o Tab, né, a forma convencional de que eu utilizo a função é assim, mas vocês podem advir das suas formas, ele estabelece a média. Agora a gente entra nas nossas duas funções adicionais, que tanto são med ou modo. Mas o que seria isso? A med vai retornar o valor médio do conjunto de dados. Como assim? A mediana. Em estatística, na matemática, a gente estuda a mediana como aquele valor que fica no meio. E o modo vai retornar o valor que mais aparece com mais frequência. Ou seja, dentro do intervalo, qual o valor que mais se repetiu. Então o Excel ele fornece isso para a gente, ele fornece uma função para que a gente realize isso e não ter que ficar visualizando numa planilha. Então a gente coloca med para retornar a mediana nesse caso, seleciona o intervalo e aperta Enter. Qual foi a mediana? A mediana foi de 50. Mas como que é esse critério da mediana, só por curiosidade? Ele vai classificar esse critério em ordem crescente, ou seja, do 20, 40, aí 50, 50, 100. Qual o meio desse intervalo? 50. Ou seja, a mediana é 50. E no caso, se eu quisesse saber o modo, o valor que mais aparece, eu venho aqui, escrevo modo, seleciono o meu intervalo, aperto o Enter e ele vai estabelecer qual é o valor que mais se repetiu dentre esse meu intervalo. Qual foi no caso? 50. Por quê? Repetiu uma, duas vezes. E os outros valores só repetiu uma vez. Bom, pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!